O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus e recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. O motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus em T0 após um longo período em repouso. Após um longo período em repouso, os pneus de carro atingiram a temperatura ambiente T durante o resfriamento. Não há alteração do volume. Opa, isso aqui é muito importante. Não há alteração do volume nos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, então P são com T, é o quê? Pessoal, se você relacionar com a fórmula PV igual a nRT e você considerar que o número de mols continua o mesmo do gás e a constante continua a mesma, e você passar o T dividindo, você coloca aqui o T. Então, automaticamente, você chega na seguinte fórmula, aqui o PVT. Ou seja, dentro dessas relações aqui, se o volume for constante, né, e aí você for quisendo mandar, você pode calcular de acordo com essa forma. Volume constante, ou pressão constante, temperatura constante. Inclusive, tem uma forma que a gente usa, né, que é o famoso P0, 0, T0, né, PV tipo votó, né, P final, tá, é igual ao V final e o T final também. Isso aqui pode cair nessa prova, né? PV tipo votó é uma das formas que a galera usa também para elevar. Vou revisar rapidamente para vocês, tá? O que é dentro dos processos de transformação de gases? Calma aí, vamos lá. Olha só rapidamente, tá? Transformação de gases para você não errar na prova, tá? Transformação de gases. Rapidamente para você não errar na sua prova, tá? Então, olha só. O que a gente vai ter? Primeiro, vamos começar com a... Vamos pensar aqui. Eu quero trazer uma lógica e trazer os gráficos para vocês, tá? Quero trazer os gráficos para vocês para fazer sentido dentro dessa minha explicação. Eu vou começar com a isotérmica, eu acho, tá? Vamos lá. Vou começar com a isotérmica. Isotérmica. Toda vez que tiver iso, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco a minha fonte, tá? Isotérmica significa o seguinte. Isotérmica, como é termo, isso aqui significa que a minha temperatura, tá? Ó, a minha temperatura é constante. Se a minha temperatura é constante, o que vai acontecer, então, aqui com a minha seguinte fórmula? Você vai ter um seguinte fundamento, tá? Eu vou ter aqui pressão e volume. Pressão e volume. Se eu aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Olha só, na isotérmica, aumentando a pressão, diminui o volume. Diminuindo a pressão, aumenta o volume. Se você lembrar da fórmula PVT, se o T é constante, aumenta aqui, diminui aqui. Tá entendendo? Ó, para manter o equilíbrio, se aumenta aqui, diminui aqui. Agora, quando eu tenho PVT e aqui é constante, se aumenta aqui, tá? São as relações direta ou inversamente proporcional até de alguns fundamentos. Então, se for para a gente pensar em um gráfico, você vai pensar justamente nesse gráfico. Um gráfico de pressão em Pascal pelo volume. Como que fica esse gráfico? Ele fica exatamente dessa forma aqui, tá? Ou seja, quando eu diminuo o meu volume, eu aumento a minha pressão. Inclusive, ciclo de Otto. Lembra no ciclo de Otto? Nós temos aqui a admissão do A para o B. Admite o gás. Nós temos aqui o momento de compressão do volume, compressão do gás no pistão. Show! Nessa compressão, não tem troca de calor com o meio lá na vela. Nesse outro momento, nós temos ali um momento, ó, puff, vai partir desse ponto para esse ponto aqui, da vela que vai estourar, né? Então nós temos ali o momento de expansão, puff, o volume aumenta aqui, o volume aumenta, tá? E aí depois volta a reduzir a pressão, ó, começa a reduzir a pressão porque vai aumentando o volume, tá? Então nós temos aqui, ó, o momento, ó, de expansão, né? Aqui estoura a vela, expande. Aqui é o momento que vai recuperando e volta para o início, tá? E aí, nesse ciclo, é um ciclo de 4 tempos. Admite, comprime, estoura e volta para o começo. Show? Então, isotérmica, o gráfico tem que ser desse jeito, ó. Volume diminui, aumenta a pressão. Diminui a pressão, aumenta o volume. Isso é isotérmica. Segundo passo, se a gente falar aqui em a pressão iso... E aí, galera, depois desse fundamento que a gente vai ter a famosa... A galera tá maluca, tá? A famosa isobárica, tá? A famosa isobárica. Olha só, isobárica, o que a gente vai ter, galera? Nós temos a pressão constante. Se eu tenho a pressão constante, qual que é a relação que eu tenho? Eu tenho a minha temperatura, tá? Igual volume, temperatura igual volume. O que acontece, pessoal? Pensa comigo. Se eu aumento a temperatura, o que acontece com o volume? O volume aumenta. Pensa que eu aumento a agitação.
Aumenta a agitação das moléculas, tá? A molécula estão se agitando, vai aumentando o volume, tá? Elas vão se espaçando mais, vai tendo uma dilatação do gás. Agora, se eu diminuo a temperatura, diminui o volume, tá? Dentro de um fundamento inicial que você vai meio que congelando. Lembra que tem um comportamento anômalo da água dentro de um fundamento aqui, se a gente fosse cobrar. Mas isso é o primeiro fundamento básico que você tem que lembrar. Então, se eu tiver um gráfico aqui que relaciona, tá? Digamos que temperatura com volume, tá? Esse gráfico, ele vai ser um gráfico do seguinte: se aumenta a temperatura, aumenta o volume. Ele vai ser uma reta, tá? Esse gráfico tem que ser uma reta. Se aumenta a temperatura, aumenta o volume. Se diminui a temperatura, diminui o volume, tá? Lembrando que nos gráficos do comportamento anômalo da água, daí já é diferente, né? Porque da água, o que acontece? Ela vai ter lá num processo, tá? A gente vai diminuindo ali a temperatura, né? Aí a gente vai pegando ali, por exemplo, o volume ali, né? No comportamento da água. Nós temos aqui, simplesmente a 4 graus na água, o momento onde ela tem o seu menor volume. E aí, de repente, eu vou congelando aqui, vou congelando, e por cristalização o volume vai aumentando. Então, no processo de congelamento, a água ela vai tendo esse gráfico que ela vai aumentando o volume, né? Porque vai expandindo a cristalização. Aqui em 0 graus, quando congela, aí a água volta a diminuir. Aí tá vendo aqui, ó? Eu vou diminuindo a temperatura, tá? Eu vou diminuindo a temperatura e eu vou diminuindo o volume. Isso aqui é comportamento anômalo da água, tá? Comportamento anômalo da água. Ela volta aqui, se eu aumentar a temperatura, aí estado líquido, estado gasoso, aí ela vai aumentando o seu volume. Beleza? A pressão é constante, então aumentou a temperatura, aumentou o volume. Isso é isobárica. Agora, vamos para o terceiro. Nós temos a isovolumétrica, também chamada de isocórica, e também chamada de isométrica, tá? E aí, nesse caso, é o da questão, onde ele diz que o volume é constante. E aí, nesse caso, se o volume é constante, é bem fácil de você relacionar, porque pensa, se eu tenho a temperatura e eu tenho a pressão, quando eu aumento a temperatura, automaticamente eu estou aumentando também a pressão, porque se eu estou aumentando e agitando os gases, imagina que eu tenho um gás ali dentro. Esse gás ele está fechado dentro de um balão ou dentro de uma cisterna. Se eu aumentar a temperatura ali dentro, ele vai começar a fazer uma pressão muito forte para tentar escapar. Então esse gás ele vai forçar a parede, aumentando a sua pressão. Agora, se eu pegar e diminuir a temperatura, o que acontece? Ao diminuir a temperatura, eu também diminuo a pressão, beleza? É isso que vai acontecendo. Dentro desse fundamento, como vai ser o gráfico? Ora, se eu tenho um gráfico de pressão por temperatura, esse gráfico também tem que ser uma reta. Por quê? Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a pressão. Se eu aumento a temperatura, aumenta a agitação das moléculas, aumenta a pressão também, se eu tiver fechado. Fechado? Dentro disso, qual que é o gráfico? Volume constante. Acabou, né? Letra E. Pronto. Volume constante, letra E. Né? O que acontece? Se diminui a temperatura, diminui a pressão. Se aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Simples. Se o volume é constante, e eu estou falando só de um movimento de temperatura e pressão, fica a letra E, né? Aqui não faz sentido, estou diminuindo a temperatura e não acontece nada com a pressão, mas a pressão não é constante. Por que a pressão não muda? Então tá errado. Aqui também não faz sentido. Estou diminuindo a temperatura e a pressão não acontece nada. Aí do nada ela despenca. O que é isso? Esse gráfico nem existe, tá? Isso aqui, opa, pegadinha, tá? Porque aqui seria aquele gráfico de volume, né? Se eu colocar um volume aqui, aí sim, ao diminuir o volume, aumenta a pressão. Mas esse gráfico de temperatura não. Aqui ele está dizendo que eu estou reduzindo a temperatura e aumentando a pressão. Isso não acontece. Inclusive, quando eu aumento a pressão, isso até esquenta, né? Pensa ali, eu vou aumentando a pressão ali, isso vai também aumentando ali a temperatura. Aumentar a pressão, fornecer pressão, também aumenta a temperatura, tá? Aumenta ali a agitação das moléculas. Tem até fundamento da panela de pressão também dentro disso, né? E aqui tá ao contrário, né? Aqui eu tô diminuindo a temperatura e aumentando a pressão, mas também não faz sentido, né? Diminuir a temperatura e aumentar a pressão? Como assim? Né? Não tem sentido isso aqui dentro do gráfico, né? A ideia é, quando eu aumento a temperatura, a pressão aumenta, entendeu? Por isso que o pneu tá quente. O pneu tá quente, ele tá rodando. Se ele vai rodando ali, vai esquentando aquele gás, então ele aumenta a pressão ali no gás, mas o volume continua o mesmo de gás. O gás só tá mais espaçado, né? É como se o gás dilatasse. Então por isso que a D está errada. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio
próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.